Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Feliz domingo para todos. Vamos lá, vamos começar? Estão preparados e prontos? Vamos lá. Salmo 107. Louvor a Deus pela sua bondade. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos teus inimigos e fez com que eles voltassem aos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram pelo socorro. O seu Deus os livrou das tuas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que tem feito por eles. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão e nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra a ordem de Deus Altíssimo e rejeitado os ensinamentos. Por causa dos trabalhos pesados, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrou das tuas aflições. Ele os tirou da escuridão e das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao seu Senhor e o seu amor e as coisas maravilhosas que fizestes por eles. Pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados. Por causa da sua rebeldia, ficaram com um enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das aflições. Com a sua palavra, ele curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor e o seu amor e essas coisas maravilhosas que tem feito por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram que o Senhor Deus faz as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem, e um vento forte começava a soprar. E levantar as ondas, os navios subiam bem alto. Depois mergulhavam nas profundezas, no meio desse perigo. Todos os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados. Todas as suas práticas de marinheiro não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque tinha ficado calmo. Assim Deus o levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que tem feito por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um bom deserto salgado.
por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos, e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que a gente faminta morasse ali. Eles construíram a cidade e moraram nela. Semeavam nos campos e fizeste plantações nas uvas. E foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tinham muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse, e o povo de Deus foi derrotado e humilhado, e sentiu o peso do sofrimento dos maus tratos. Então, Deus mostrou o seu desespero pelos reis que maltratavam e fez com que os reis andassem sem rumo e solidão nos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem os rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm que calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Ontem eu assisti um filme chamado Pelegrino. E o Pelegrino, ele conta a história de um homem chamado Cristão até chegar na cidade celestial. Conta os desafios. Esse cristão, ele sai de uma cidade chamada Destruição. Ali já mostra que independente do lugar onde você esteja, independente do lugar onde você foi firmado, onde você nasceu, onde você foi estabelecido, independente disso, se você realmente ouvir a voz do Senhor e se inclinar a Ele, sim, a gente pode ir até a cidade celestial. Peraí. Houveram momentos em que ele queria pegar atalhos. Houveram momentos em que ele se desviou. Houveram momentos em que ele seguiu a caminhada dele sozinha. Ele foi atrás da cruz porque ele tinha um fardo nas costas. Ele foi atrás do evangelho porque o fardo era tão pesado que ele não conseguia mais andar. Ele não conseguia pensar. Então, o início da história é ele tentando tirar o fardo das costas dele. De vez em quando aparecia um evangelista, e esse evangelista falava sempre para ele: na hora que você encontrar a cruz, na hora que você encontrar a salvação, esse fardo vai sair automaticamente das tuas costas. Tem um momento que ele está tão cansado, tão angustiado, que ele quase cai na cilada do inimigo. Um homem chegou nele, foi se apresentar a ele e disse que se ele seguisse ele, ele tiraria o fardo dele. Aí você para pensar: meu Deus, vão tirar o meu fardo, deixa eu ir. Não. O único capaz de tirar o nosso fardo é Cristo. No dia que ele viu a cruz, que ele olhou para a cruz e entendeu o que era aquilo, o fardo saiu. Então a jornada é uma jornada celestial. E o mais interessante desse filme é que todos os personagens ali são chamados pelo nome. Você tem um nome em Deus. E esse nome é a sua maior característica. Tem o cristão, o fiel, o injusto. Tem o invejoso. Tem a esperança. Qual o seu nome em Deus? Se hoje Deus tivesse que chamar você pela sua maior característica, qual seria? Teve um homem que chegou na porta da cidade celestial. Ele bateu na porta da cidade celestial. Como ele não tinha cumprido a carreira, os anjos do demônio pegaram ele e levaram ele para o fogo do inferno. É bem chocante, assim, algumas cenas. O filme se passa no mundo espiritual. Você vai vendo quais são os desafios. E a coisa mais interessante é que esse cara, né, o ator principal, o cristão,
ele tinha uma esposa e 2 filhos. Ele passa o início do filme inteiro tentando convencer a esposa e os filhos de que eles tinham que seguir com ele na caminhada até a cidade celestial. E a esposa dele e os filhos dele falaram que não, que eles preferiam ficar ali naquela cidade chamada Destruição. Os filhos eram muito pequenos, né? A esposa que tomou essa decisão. E que se ele quisesse, ele seguisse a jornada dele sozinho. Então ele orou, então ele tentou, então ele quis, mas ele não conseguiu levar a família dele. E a busca dele era como ir para a cidade celestial e como levar a família dele para lá. Quando ele chega na porta, ele fala para um anjo assim, o anjo pergunta para ele o que ele quer. Aí ele, você pode ir lá na minha família, lá na minha esposa, lá nos meus filhos e mandar um convite? Aí eles falam, podemos. Então o evangelista vai até a porta da esposa dele e manda o convite. Aí o resto vocês vão ter que assistir. Mas se hoje a tua maior característica fosse a ser predominante para você completar a sua jornada até a cidade celestial, qual seria ela? A paciência? A irritabilidade? A vulnerabilidade? Tinha um homem lá que ele se chamava Flexível. Então o cristão quase convenceu ele de seguir na jornada. Mas o destemido convenceu ele de voltar para a cidade da destruição. E viver os prazeres do mundo. É um filme muito interessante que você consegue perceber, né? Aquilo que eu falo, justos e injustos passam pelas mesmas coisas. Não é porque você é justo, não é porque você está no caminho indo para o céu, que você vai andar assim, ó, flutuando em nuvens. Muitas vezes é cansativo e você quer pegar um atalho para chegar mais rápido. Só que você sabe o que faz o atalho? A gente já conversou sobre isso, né? Só faz a gente perder tempo. Não existe maior na vida nada maior na vida de um cristão, nenhum objetivo. Eu posso ter meu objetivo de comprar minha casa, de trocar meu carro. Eu tenho algumas coisinhas que eu queria trocar, algumas coisinhas que eu queria comprar. Não existe nada, absolutamente nada na vida de um cristão maior e mais forte do que a busca pela cidade celestial. Então, que essa seja a minha busca e a sua busca. Fica aí a sugestão de um filme muito interessante para a gente entender a realidade do reino de Deus. É para a gente entender como faz para entrar no céu. Existem pré-requisitos. É interessante que a gente vê que para ele entrar no céu, ele precisou de um certificado. Teve um homem que percorreu o caminho todinho sem um certificado. E ele não entrou na cidade celestial. Que hoje o sangue de Jesus certifique a minha história e a sua história. Que hoje o sangue de Cristo possa ser capaz de te limpar e de me limpar de todos os nossos pecados. E olha só, do pecado que Cristo nos limpou e nos libertou, o inimigo não tem poder. Eu sei que às vezes a gente já se arrepende, a gente já pega o caminho de volta e o inimigo fica aqui o tempo todo só nos lembrando dos nossos pecados, fazendo com que a gente queira retroceder. Isso não existe. Porque o sangue de Jesus nos lava, nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Amém? Um beijo. A pessoa nem orou, olha eu. Ritmo de domingo, né? Vamos orar. Feche os seus olhos e vem comigo. Pai,
Em nome de Jesus, eu quero te apresentar a minha vida, a vida do meu irmão que está aqui na frente nesse propósito, que eu, você e ele, onde ele é a parte mais importante da nossa história, que é Jesus, e é por ele e por causa dele que a gente quer ir sim para o céu. A gente quer sim percorrer a jornada. A gente sabe que esse caminho é um caminho, é o único caminho. Não é o caminho certo, o mais certo, é o único caminho. Seja conosco na nossa jornada, coloque pessoas diante de nós para que a gente não permaneça sempre sozinho nessa jornada. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja estendida sobre nós, nos ajudando e nos revelando o teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Que hoje a tua maior característica seja a fé. Que hoje a tua maior característica seja generosidade, paciência. E que você consiga, sim, percorrer toda a carreira e entrar no reino de Deus. Amém? Fica com Deus. Até amanhã, 5h45, eu estou aqui te esperando pra gente continuar esse bate-papo. Amanhã vai ser o Salmo 109 já. Que lindo. Um beijo. Bom domingo para todo mundo.